Localizado na região centro-oeste do Brasil, o estado de Goiás é dividido em 246 municípios, e neste vídeo vamos conhecer os 20 mais populosos. Mas antes de começarmos, certifique-se de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e deixar seu gostei. Agora sim, vamos nessa! Na 20ª posição está o município de Goianira, localizado na região metropolitana de Goiânia, distante apenas 22 quilômetros da capital estadual, e com uma área territorial de 209 quilômetros quadrados, o município de Goianira é o 20º mais populoso do estado de Goiás, com uma população total de 71.916 habitantes, segundo o censo IBGE de 2022, e com uma taxa de crescimento de 111,16% em comparação ao censo de 2010, representando um aumento de 37.858 habitantes no município. Na 19ª posição está o município de Santo Antônio do Descoberto, localizado na região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e entorno, distante cerca de 160 quilômetros da capital Goiânia, e com uma área territorial de 945 quilômetros quadrados, o município de Santo Antônio do Descoberto é o 19º mais populoso de Goiás, com uma população de 72.134 habitantes, e com uma taxa de crescimento de 14,08%, em comparação ao censo de 2010, representando um aumento de 8.901 habitantes. Na 18ª posição da lista está o município de Goianésia, localizando-se na região central do estado, distante cerca de 170 quilômetros da capital Goiânia, e com uma área territorial de 1.547 quilômetros quadrados, o município de Goianésia é o 18º mais populoso do estado de Goiás, com uma população de 73.708 habitantes, conforme dados do censo de 2022, e com uma taxa de crescimento de 23,78% em comparação ao censo de 2010, representando um aumento de 14.159 habitantes na cidade. Na 17ª posição está o município de Cidade Ocidental, localizando-se na região do Distrito Federal e entorno, distante cerca de 197 quilômetros da capital Goiânia, e com uma área territorial de 390 quilômetros quadrados, o município de Cidade Ocidental é o 17º mais populoso de Goiás, com uma população de 91.767 habitantes, conforme dados do censo de 2022, e com uma taxa de crescimento de 64,12% em comparação ao censo de 2010, representando um aumento de 35.852 habitantes na cidade. Na 16ª posição está o município de Caldas Novas, localizando-se na região do sudeste goiano, distante cerca de 152 quilômetros da capital estadual, e com uma área territorial de 1.608 quilômetros quadrados, o município de Caldas Novas é o 16º mais populoso do estado de Goiás, com uma população de 98.622 habitantes, conforme dados do censo de 2022, e com uma taxa de crescimento de 39,92% em comparação ao censo de 2010, representando um aumento de 28.135 habitantes no município. Na 15ª posição está o município do Novo Gama, localizando-se na região metropolitana do Distrito Federal e entorno, distante cerca de 177 quilômetros da capital Goiânia, e com uma área territorial de 194 quilômetros quadrados, o município do Novo Gama é o 15º mais populoso do estado de Goiás, com uma população de 103.804 habitantes, segundo dados do censo de 2022, e com uma taxa de crescimento de 9,27% em relação ao censo de 2010, representando um aumento de 8.808 habitantes no município. Na 14ª posição está o município de Planaltina, localizando-se na região metropolitana do Distrito Federal e entorno, distante cerca de 260 quilômetros da capital Goiânia, e com uma área territorial de 2.550 quilômetros quadrados, o município de Planaltina é o 14º mais populoso do estado de Goiás, com uma população de 105.031 habitantes, segundo dados do censo de 2022, e com uma taxa de crescimento de 28,78% em relação ao censo de 2010, representando um aumento de 23.472 habitantes no município.
Na 13ª posição está o município de Jataí, situando-se no sudoeste de Goiás, distante cerca de 327 quilômetros da capital Goiânia, e com uma área territorial de 7.178 quilômetros quadrados, o município de Jataí é o 13º mais populoso do estado de Goiás, com uma população de 105.729 habitantes, segundo dados do censo de 2022, e com uma taxa de crescimento de 20,14% em relação ao censo de 2010, representando um aumento de 17.723 habitantes na cidade. E na 12ª posição da lista está o município de Itumbiara, localizando-se na região sul do estado, distante cerca de 205 quilômetros da capital Goiânia, e com uma área territorial de 2.464 quilômetros quadrados, o município de Itumbiara é o 12º mais populoso do estado de Goiás, com uma população de 107.970 habitantes, de acordo com o censo de 2022, e com uma taxa de crescimento de 16,25% em relação ao censo de 2010, representando um aumento de 15.094 habitantes na cidade. Na 11ª posição da lista está o município de Catalão, localizando-se na região sudeste do estado, distante cerca de 257 quilômetros da capital Goiânia, e com uma área territorial de 3.820 quilômetros quadrados, o município de Catalão é o 11º mais populoso do estado de Goiás, com uma população de 114.427 habitantes, de acordo com o censo de 2022, e com uma taxa de crescimento de 32,07% em relação ao censo de 2010, representando um aumento de 27.783 habitantes. E na 10ª posição temos o município de Formosa, localizando-se na região metropolitana do Distrito Federal e entorno, distante cerca de 75 quilômetros da capital Goiânia, e com uma área territorial de 5.804 quilômetros quadrados, o município de Formosa é o 10º mais populoso do estado de Goiás, com uma população de 115.669 habitantes, conforme dados do censo IBGE de 2022, e com uma taxa de crescimento de 15,57% em comparação ao censo de 2010, representando um aumento de 15.584 habitantes. E na 9ª posição da lista temos o município de Trindade, localizando-se na região metropolitana de Goiânia, distante apenas 16 quilômetros da capital estadual, e com uma área territorial de 712 quilômetros quadrados, o município de Trindade é o 9º mais populoso do estado de Goiás, com uma população de 142.431 habitantes, conforme dados do censo IBGE de 2022, e com uma taxa de crescimento de 36,3% em comparação ao censo de 2010, representando um aumento de 37.935 habitantes no município. Na 8ª posição está o município de Senador Canedo, localizando-se na região metropolitana de Goiânia, distante apenas 18 quilômetros da capital estadual, e com uma área territorial de 244 quilômetros quadrados, o município de Senador Canedo é o 8º mais populoso do estado de Goiás, com uma população de 155.635 habitantes, de acordo com o censo IBGE de 2022, e com uma taxa de crescimento de 84,33% em comparação ao censo de 2010, representando um aumento de 71.202 habitantes na cidade. Na 7ª posição está o município de Valparaíso de Goiás, localizando-se na região metropolitana do Distrito Federal e entorno, distante cerca de 188 quilômetros da capital Goiânia, e com uma área territorial de 60 quilômetros quadrados, o município de Valparaíso de Goiás é o 7º mais populoso do estado de Goiás, com uma população de 198.861 habitantes, de acordo com o censo IBGE de 2022, e com uma taxa de crescimento de 51,68% em comparação ao censo de 2010, representando um aumento de 67.756 habitantes. E na 6ª posição da lista está o município de Lusiânia,
localizando-se na região metropolitana do Distrito Federal e entorno, distante cerca de 196 quilômetros da capital Goiânia, e com uma área territorial de 3.961 km², o município de Lusiânia é o sexto mais populoso do estado de Goiás, com uma população de 208.725 habitantes, de acordo com o censo IBGE de 2022, e com uma taxa de crescimento de 19,59% em relação ao censo de 2010, representando um aumento de 34.195 habitantes no município. Na quinta posição está o município de Águas Lindas de Goiás, localizando-se na região metropolitana do Distrito Federal e entorno, distante cerca de 54 quilômetros da capital Goiânia, e com uma área territorial de 191 km², o município de Águas Lindas de Goiás é o quinto mais populoso do estado de Goiás, com uma população de 225.671 habitantes, e com uma taxa de crescimento de 41,59% em relação ao censo de 2010, representando um aumento de 66.285 habitantes. Na quarta posição está o município de Rio Verde, localizando-se na região sul do estado, distante cerca de 238 quilômetros da capital Goiânia, e com uma área territorial de 8.388 km², o município de Rio Verde é o quarto mais populoso do estado de Goiás, com uma população de 225.696 habitantes, segundo dados do censo de 2022, e com uma taxa de crescimento de 27,93% em relação ao censo de 2010, representando um aumento de 49.272 habitantes no município. Na terceira posição da lista está o município de Anápolis, localizando-se na região do Planalto Central brasileiro, distante cerca de 48 quilômetros da capital Goiânia, e com uma área territorial de 933 km², o município de Anápolis é o terceiro mais populoso do estado de Goiás, com uma população de 398.817 habitantes, segundo dados do censo de 2022, e com uma taxa de crescimento de 19,18% em relação ao censo de 2010, representando um aumento de 64.194 habitantes no município. Na segunda posição está o município de Aparecida de Goiânia, localizando-se na região metropolitana de Goiânia, distante apenas 20 quilômetros da capital estadual, e com uma área territorial de 288 km², o município de Aparecida de Goiânia é o segundo mais populoso do estado de Goiás, com uma população de 527.550 habitantes, segundo dados do censo de 2022, e com uma taxa de crescimento de 15,76% em relação ao censo de 2010, representando um aumento de 71.815 habitantes. E na primeiríssima posição está o município de Goiânia, localizando-se na região centro-oeste do Brasil, distante cerca de 209 quilômetros da capital federal, Brasília, e com uma área territorial de 729 km², a cidade de Goiânia é a capital de Goiás, e também o município mais populoso do estado, com uma população de 1.437.237 habitantes, segundo dados do censo do IBGE de 2022, e com uma taxa de crescimento de 10,39% em relação ao censo de 2010, representando um aumento de 135.325 habitantes na capital goiana. Obrigado por ter assistido até aqui. Se você mora ou conhece alguns dos municípios aqui mostrados, deixe um comentário com o nome dele se quiser, deixe dicas para próximos vídeos, e compartilhe este vídeo com seus amigos. Então é isso, até a próxima!